Nikola Tesla era um gênio, daqueles raros. O tipo de pessoa que enxergava o futuro antes mesmo do futuro existir. Imagine alguém capaz de visualizar em detalhes máquinas e tecnologias que ninguém sequer sonhava. Esse era Tesla. Ele não só pensava nisso, ele via funcionar dentro da própria mente. O problema? Ninguém acreditou nele. As pessoas ao seu redor, incluindo cientistas e investidores, simplesmente não conseguiam acompanhar o ritmo do seu pensamento. Acharam que era loucura, fantasia, impossível. Mas aqui vai um spoiler que a história já nos deu. Ele estava absolutamente certo em quase tudo. As ideias que pareciam delírios na sua época são hoje a base do nosso mundo moderno. Desde a eletricidade que chega na sua casa até o controle remoto da sua TV, é uma história fascinante sobre um homem que vivia há décadas, talvez séculos, à frente de todos. E o preço que ele pagou por isso. Vamos deixar uma coisa bem clara. Tesla não era um empresário. Ele não tinha a lábia de um vendedor. Não era bom de marketing e definitivamente não sabia como empacotar e vender suas próprias ideias geniais. A paixão dele era outra. Ele era um inventor, um criador, no sentido mais puro da palavra. A sua mente era uma fábrica de maravilhas. Pense na corrente alternada, o sistema que alimenta praticamente todas as cidades do mundo hoje. Foi ele quem a desenvolveu e a defendeu. A tecnologia por trás do rádio? Sim, Tesla estava lá, com patentes e experimentos muito antes de outros levarem o crédito. Controle remoto? Também. Raios-X, motores elétricos, turbinas, a lista é imensa. Muitas das conveniências que consideramos normais no nosso dia a dia surgiram como faíscas dentro daquela mente brilhante. Ele não estava tentando ficar rico. Ele estava tentando mudar o mundo. O problema é que para mudar o mundo, você geralmente precisa de dinheiro. E Tesla não era a pessoa certa para consegui-lo. Ele só sabia criar. Então, se as ideias eram tão boas, onde é que ele errou? A verdade é que o erro não foi o que Tesla criou. Suas invenções eram revolucionárias, eficientes e, em muitos casos, muito superiores às alternativas da época. O erro, se é que podemos chamar assim, estava em quem o financiava. Tesla dependia de investidores, de homens de negócio que, compreensivelmente, estavam focados no lucro. Enquanto a cabeça de Tesla estava no futuro, pensando em como a humanidade se beneficiaria em 50 ou 100 anos, a cabeça dos seus financiadores estava na planilha do próximo trimestre. E nem sempre essas duas coisas andam juntas. Na verdade, quase nunca ele apresentava projetos que poderiam transformar a civilização, mas que não ofereciam um retorno financeiro imediato e claro. E para o mundo dos negócios, uma ideia que não gera dinheiro rápido é muitas vezes uma ideia inútil. Foi esse o grande conflito da vida de Tesla. A genialidade pura contra a lógica fria do capital. O exemplo mais famoso desse conflito foi a chamada Guerra das Correntes. De um lado, tínhamos Nikola Tesla, o campeão da corrente alternada. O K. Ele provou que a K era mais eficiente para transmitir energia por longas distâncias, mais segura e, no final das contas, muito mais barata. Era a solução lógica, a evolução natural. Do outro lado estava Thomas Edison, um inventor genial, mas também um empresário implacável, que havia investido tudo na sua tecnologia de corrente contínua, ou CC. Para Edison e seus investidores, a ascensão da corrente alternada significava a ruína, e eles não iam deixar isso acontecer facilmente. O que se seguiu foi uma das campanhas de difamação mais agressivas da história da ciência. Eles espalharam medo, fizeram demonstrações públicas bizarras para associar a corrente alternada de Tesla ao perigo, à morte. Foi uma guerra de desinformação. No final, a ciência prevaleceu. A corrente alternada venceu a guerra porque era simplesmente melhor. Mas, ironicamente, Tesla, o grande vitorioso técnico, perdeu boa parte do crédito e da recompensa financeira. E as ideias dele só ficavam maiores e mais ousadas. O grande sonho de Tesla, o projeto que consumiu boa parte da sua vida e da sua sanidade, era transmitir energia elétrica sem fios para o mundo inteiro, de graça. Pense nisso por um segundo. Ele visualizou um planeta onde a energia seria um bem comum, tão acessível quanto o ar que respiramos. Ele construiu uma torre gigantesca, a Torre Wardenclyffe, para ser o protótipo dessa rede global. Para ele, era o próximo passo lógico da evolução humana. Energia limpa,
abundante e gratuita para todos. Mas para os investidores, como JP Morgan, que financiava o projeto, a ideia era um pesadelo. Como você coloca um medidor em energia gratuita? Como você lucra com algo que é para todos? Quando o investidor percebeu que Tesla não estava interessado em criar um produto para vender, mas sim um presente para a humanidade, ele simplesmente cortou o financiamento. O sonho de Tesla era grande demais para um mundo que pensa em lucros. A partir daí, a carreira de Tesla entrou em um declínio lento e doloroso. Sem apoio financeiro, sem laboratórios adequados, ele foi sendo deixado de lado. A comunidade científica, que antes o via com uma mistura de admiração e espanto, começou a vê-lo como um excêntrico, um sonhador que perdeu o contato com a realidade. Enquanto outros inventores e empresários, como Marconi e Edison, ficavam famosos e ricos, muitas vezes usando tecnologias que o próprio Tesla havia sido pioneiro. Ele trabalhava sozinho em quartos de hotel, preenchendo cadernos com ideias ainda mais geniais. Mas ideias geniais não pagam as contas. Sua mente continuava brilhando, mas sua conta bancária estava cada vez mais vazia. Ele foi sistematicamente apagado da história que estava sendo escrita em tempo real, transformado numa nota de rodapé enquanto outros estampavam as manchetes. O mundo seguiu em frente, construindo-se sobre as fundações que ele havia criado, mas sem lhe dar o devido crédito. O final da vida de Tesla é uma das maiores ironias da história da tecnologia. O homem que iluminou o mundo morreu pobre, sozinho, em um quarto de hotel em Nova York. Ele passou seus últimos anos alimentando pombos na praça, considerado por muitos uma figura triste e esquecida. Somente após a sua morte, quando o governo americano confiscou todos os seus documentos e estudos, é que o mundo começou a ter uma pequena noção da profundidade do seu trabalho. Décadas depois, a tecnologia alcançou suas visões. Hoje, carregamos nossos celulares sem fio, usamos Wi-Fi, falamos em energias renováveis globais. Tudo ecoa os sonhos de Tesla. O mundo só percebeu a dimensão do seu gênio quando finalmente começou a viver no futuro que ele havia imaginado, sozinho, um século antes. A eletricidade que está acendendo a luz para você assistir a este vídeo funciona graças a ele. Então, qual é a moral dessa história trágica? Nikola Tesla não fracassou. Suas ideias não falharam. O sistema é que falhou com ele. A história dele nos ensina uma lição dura, mas importante. Nem sempre a melhor ideia vence. Nem sempre o mais genial é o que triunfa. Muitas vezes, quem vence é quem sabe jogar o jogo, quem sabe vender, quem sabe se conectar com o poder e o dinheiro. A genialidade de Tesla era pura, quase alienígena. Ele não tinha paciência para as trivialidades do mundo dos negócios. Ele só queria criar um futuro melhor e, por isso, foi punido pelo presente. Se você gostou dessa história contada do jeito errado, se curte ver as coisas por um ângulo diferente, considere se inscrever aqui no canal. A gente adora desenterrar essas narrativas e mostrar que a história é muito mais complexa do que parece. Porque às vezes o gênio só é reconhecido de verdade depois que o mundo finalmente consegue alcançar as suas ideias. Obrigado por assistir e até a próxima.